Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na sexta-feira, dia 24 de maio. Hoje a igreja celebra a festa de Nossa Senhora Auxiliadora. E nós franciscanos celebramos a dedicação da Basílica de Nosso Pai São Francisco. O evangelho de hoje é retirado do livro de Marcos, capítulo 10, versículos de 1 a 12. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do rio Jordão, e grandes multidões o cercaram. E como de costume, ele pôs-se a ensiná-los. Aproximaram-se de Jesus também um grupo de fariseus, e para pô-lo em prova, lhe perguntaram: Rabi, é permitido a um homem dar carta de divórcio para sua esposa? Jesus perguntou-lhes: O que Moisés vos ordenou? E eles responderam: Moisés permitiu escrever uma carta de divórcio e dispensar a mulher. E Jesus retrucou: Moisés permitiu isso por causa da dureza do vosso coração. Mas desde o início não foi assim. Deus criou homem e mulher. Por isso o homem deixará sua casa, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. E eu vos digo que não serão dois, mas uma só carne. O que Deus uniu, o homem não separe. Depois, em casa, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram sobre o assunto. E Jesus então respondeu: Eu vos afirmo que um homem que despede a sua mulher, divorciando-se dela, e casa com outra, comete adultério contra a primeira. E se uma mulher também se divorcia e casa com outro homem, também comete adultério. O que Deus uniu, o homem não separe. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje o assunto é muito delicado. E muitas igrejas baniram esse evangelho dos seus cultos, já não leem mais. Muitos pastores e padres têm temor também de proclamar e pregar sobre este evangelho, porque é um evangelho que causa constrangimento, né? E durante um culto, por exemplo, uma missa, um culto, falar desse evangelho hoje para os nossos irmãos e irmãs que estão ali em nossas assembleias, às vezes também vai causar um pouco de constrangimento. Por isso, às vezes nós fazemos a opção de não tocarmos no assunto. Quando nós não queremos ou temos medo de alguma coisa, nós não queremos tocar no assunto. A primeira leitura de hoje do apóstolo Tiago já vai começar a dizer que precisamos viver a verdade. E ele vai recordar a cada um de nós que não existe uma vida sem sofrimento. Tudo na vida causa um sofrimento. Tudo aquilo que é bom tem que se pagar caro por ele. Por isso hoje Tiago vai estar recordando, por exemplo, os profetas, e diz ele: vocês não têm esses profetas como homens grandiosos, como modelos de vida, mas porque eles viveram também o sofrimento deles, e eles foram fiéis. E ele vai convidar a cada um de nós a vivermos na verdade e não na mentira, vivermos na paz e não na guerra, e não ficarmos murmurando uns contra os outros, para que assim nós não sejamos julgados também pelo juízo de Deus. E agora então, nós estamos atrás de Jesus do outro lado do Jordão, no território da Judéia. E também nós nos sentamos com aquelas multidões porque queremos aprender de Jesus, queremos aprender com ele. E também os fariseus estão ali, para colocá-lo em prova, para prová-lo. E a pergunta é aquela pergunta que muitos de nossos irmãos e irmãs fazem hoje: é permitido dar uma carta de divórcio? Desde 96 eu trabalho com os casais de segunda união, na pastoral familiar. E quando eu comecei, muitas pessoas me acusavam que eu estava patrocinando o divórcio. Muitos dos nossos sacerdotes não gostam de tocar nesse tema. Fingem como se eles não existissem, mas é um problema pastoral sério da igreja hoje. É um problema sério. Porque nós temos muitos casais na condição de divorciados e vivenciamos também uma cultura divorcista, onde
Os programas televisivos, até os desenhos animados de nossas crianças já vão fazendo germinar no coração delas uma cultura divorcista. E o matrimônio cristão é mais do que um contrato de compra e venda. É mais do que uma sociedade entre um homem e uma mulher. É mais do que um contrato. É uma aliança de vida. E ele tem critérios para acontecer, porque é preciso acontecer na liberdade, na verdade e na fé. De tal modo, então, que a igreja faz uma distinção entre sacramento e casamento. Não é a mesma coisa. Pode acontecer um casamento dentro da igreja, com um padre, com uma celebração bonita, mas que não é sacramento porque um estava enganando o outro. Havia erro ali. Não havia verdade. Não havia liberdade, não havia consciência e muito menos fé. Então não há sacramento aí. A grande pergunta então hoje dos fariseus, porque eles conhecem a lei. Eles conhecem a lei do divórcio que existe entre eles. Pois a lei do divórcio de Israel dizia que um homem, quando se divorciava da mulher, não era jogá-la para a rua, ela tinha os seus direitos também resguardados. Ele tinha que deixar para ela provisão para que ela pudesse se manter e casar de novo. E ela tinha que esperar 91 dias para poder casar de novo, para ver se não estava grávida do primeiro. Então não era só jogar uma pessoa na rua, tinha também os direitos e os deveres. E Jesus vai responder para eles: o que Moisés vos ordenou? Ele ordenou dar uma carta de divórcio. E Jesus diz: é por causa da dureza do vosso coração. É por causa da dureza. Porque quando o coração é duro e não quer mudar, não quer reconhecer seu erro, não tem como edificar um matrimônio. E Jesus diz: mas desde o início não foi assim. Deus os constituiu homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai, sua mãe, se unirá à mulher e os dois vão empreender juntos um projeto. Não é um mero rito que vai fazer esse ser uma carne, uma só carne. Não é assinando um papel que vai fazer ser uma só carne, mas é um projeto de vida. Porque o matrimônio é alguma coisa que vai sendo edificado todo dia. Todo dia. Cada dia que nasce tem que ter uma renovação. Cada dia que nasce tem que ter uma profissão de fé de que Deus me deu esse homem ou Deus me deu essa mulher para que juntos nós possamos chegar a sermos uma só carne. Um só corpo e uma só carne. Esse é projeto de vida? Esse é um projeto que vai exigir de ambas as partes doação plena? Que vai exigir de ambas as partes sacrifícios? Porque ninguém pode casar sozinho. Ninguém vive casado sozinho. Então, Jesus vai dizer: mas desde o início não foi assim. Deus os constituiu homem e mulher. Por isso o homem deixará sua casa e se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. Esse é o projeto de vida, esse é o plano de vida. Mas se um homem e uma mulher iniciam uma vida a dois, onde um não está incluso no projeto de vida do outro, não tem como dar certo. Os filhos sofrem pelos erros dos pais, como também os filhos ganham e celebram pelo acerto dos pais. Em casa, os discípulos não concordaram muito com Jesus, tanto é que em outro evangelho ele vai dizer: mas se é assim, como é que se pode casar? Quem é que vai aguentar viver casado? Jesus diz: nem todos nasceram para isso, mas para Deus tudo é possível. Esse ser carne, uma só carne, um só corpo, é um projeto de vida que nasce de pontos concretos de esforço na vida do casal, de oração pessoal, oração pessoal, de leitura diária da palavra de Deus, também do dever de sentar, quando você senta olhando no olho do outro e diz: eu não estou feliz com você, você está bebendo demais, você está gastando demais, você está muito ausente. Esse é o dever de sentar. E esses são pontos concretos de esforço, porque vai exigir esforço de todas as pessoas. Para chegar a ser um só corpo, e uma só carne, é projeto de vida. Faz-se necessário também uma espiritualidade conjugal, a oração pessoal, a leitura diária da palavra de Deus e também o ponto concreto de esforço, do diálogo, do sentar, sentar e dialogar. E Jesus conclui então o evangelho de hoje: o que Deus uniu, o homem não se separe. Meus irmãos, minhas irmãs, eu sei que são assuntos delicados, mas nós não podemos colocá-los debaixo do tapete. Faz-se necessário ter coragem para poder ajudar os casais que um dia empreenderam um matrimônio, um casamento que não se converteu em sacramento, para que possam regularizar a vida deles diante do Senhor.
Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã, se Deus quiser. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Paz e bem.